Em 1978, 3 testemunhas diferentes avistaram OVNIs em Acari, em locais diferentes, mas na mesma hora e no mesmo dia. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Portal do Tempo. Meu nome é Rodrigo Ranieri. Peço a sua inscrição aqui no canal, peço que deixe o seu like para que o vídeo seja cada vez mais difundido no YouTube pelo próprio YouTube. Quanto mais você deixa o like, mais ele entrega às pessoas. É tudo que eu peço, dá um trabalhão fazer esses vídeos. Então vamos lá, deixa o like aí, se inscreve. Gratidão. E se você estiver nos assistindo aí numa resoluçãozinha mais baixa, vai nas suas configurações e coloca lá 1080p, porque este vídeo é em alta definição. Fica mais legal de assistir, vai lá. Os avistamentos de OVNIs são comuns em todo o planeta e eles são vistos todos os dias, todos os anos, em todas as partes do mundo. É importante frisar que OVNIs não são necessariamente discos voadores com extraterrestres dentro. Se você vê uma sacola voando com o vento, ela é um OVNI enquanto você não identificar que é uma sacola. Como o nome já diz, OVNI quer dizer objeto voador não identificado. Ou seja, enquanto não for identificado, pode ser qualquer coisa. No entanto, objetos que emitem luzes e perseguem pessoas são dignos de nota e da nossa atenção. É diferente. E quando esses relatos vêm de pessoas sérias, idôneas, conhecidas na cidade por sua seriedade, então esse mistério torna-se real e passível da nossa atenção, ganha relevância. Pois uma coisa é você escutar histórias de OVNIs por pessoas que são acostumadas a contar histórias nas calçadas, histórias de Trancoso. Outra coisa é você ouvir relato de uma pessoa que possui muito mais credibilidade que as demais. Não consigo precisar exatamente o dia, mas em uma noite do mês de dezembro de 1978, 3 acarienses avistaram OVNIs sobrevoando a nossa cidade de Acari. Mais precisamente, sobre essas cordilheiras que estão aqui por trás de mim, as nossas queridas cordilheiras aqui da cidade. Importante ressaltar que nessa época não existiam drones e a aviação mundial ainda engatinhava e era impossível naquela época construir um aparelho que pairasse no ar como um beija-flor. O que intriga é que estes avistamentos em Acari nesta noite foram na mesma hora e em locais diferentes por diferentes pessoas. Fato que valida estes testemunhos. Encontrei no jornal Diário de Pernambuco, na publicação da edição de 19 de dezembro de 1978, uma matéria dedicada a esta noite, onde foram avistados OVNIs tanto em Acari como em outras cidades do Seridó. Vejamos o que diz a matéria. 2 pessoas de reconhecida idoneidade naquela região, os irmãos Iberê e Hirohito Galvão, afirmam ter avistado um objeto luminoso que emitia sons estranhos e que sobrevoava a fazenda Sebo, de propriedade do pai dos rapazes, médico Odilon Guedes Galvão. Era aproximadamente 3 horas da madrugada, quando os 2 irmãos, que vinham em um jipe da cidade de Acari em direção à fazenda, avistaram um objeto que emitia fortes luzes e se deslocava em direção aos morros e serras. Os dois filhos do proprietário da fazenda ficaram assustados e paralisados pelo que haviam avistado, e só minutos depois, quando notaram o desaparecimento do disco, foi que prosseguiram o roteiro normal. Mais à frente a matéria nos diz: disse ainda Ademar Eduardo que no mesmo dia e horário em que os 2 irmãos denunciaram o aparecimento do disco voador, outro morador local, o Sr. Fernando Etelvino, declarou haver avistado um objeto estranho sobrevoando o açude de Gargalheiras e que a aparição deixou-o apavorado, obrigando-o a correr até Acari, onde chegou com as roupas rasgadas e demonstrando estar bastante amedrontado. Estes avistamentos em Acari foram tão sérios que chamou até mesmo a atenção da Aeronáutica Brasileira, que na época não era Ministério da Defesa, era Ministério da Aeronáutica. Então foram criados documentos ultra-secretos, confidenciais, mas que hoje estão públicos e estão disponíveis no site do Acervo Nacional. E agora eu vou trazer para vocês um relato pessoal. No dia 23 de outubro de 2019, um fato curioso aconteceu em nossa cidade. Em pleno meio-dia, dezenas de pessoas de Acari e de Cruzeta avistaram
OVNIs ao redor do Sol. Eu publiquei no meu Facebook e imediatamente dezenas de pessoas começaram a comentar. Terminou a postagem com 98 comentários e 7 compartilhamentos. De início, as pessoas estavam incrédulas, achando até que eu estava brincando. Mas à medida que as pessoas saíam de suas casas e olhavam, os comentários foram mudando de teor e passaram para espanto e incredulidade. Como podemos observar nas imagens que estão passando, nos prints que eu dei na minha postagem, as pessoas realmente viram a mesma coisa, a olho nu. Diversas testemunhas das duas cidades, Acari e Cruzeta, observaram esses pontos luminosos que circundavam o Sol, mudavam de direção, não partiam do Sol numa direção em linha reta, o que exclui qualquer possibilidade de efeito de câmeras. As pessoas viam a olho nu. Eram alguns pontos maiores que outros e alguns ficavam parados no ar, pertinho da coroa solar. Nestas fotos nós podemos observar os pontinhos luminosos aí circulados, e este outro com uma seta apontando. Pela câmera é difícil ver, mas a olho nu era absolutamente visível e foi um fato que marcou aquele dia em nossa cidade. E você, acredita em OVNIs? Já viu algum? Deixa aí o seu comentário que a gente depois vai analisar e tentar responder a sua história. Quem sabe não vir aqui um segundo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção, deixe o seu like, se inscreva no canal e vamos compartilhar o link deste vídeo com todas as suas redes sociais, para que assim as pessoas tenham acesso a estes conteúdos que estão perdidos no tempo acariense. Obrigadão e até o nosso próximo vídeo.